Eu não digo atender, porque todo mundo veio pedir oração, não é isso. As pessoas procuram a gente, quer conversar, né? Ainda que seja tomar um café, mas eu falei, hoje eu não vou falar Era um com momento ninguém. reservado com Deus, né? Era meu momento com Deus. Então, de tempo em tempo, eu fazia isso. Eu tirava o dia inteiro na presença de Deus. O Senhor me revelou quando levou a minha avó, que morava em Peruíbe. O Senhor mostrou o dia certinho em que eu estava naquele momento com Deus. Mais tarde veio o telefonema que ela tinha partido sentada no sofá, sem doença nenhuma. E Deus tinha comunicado com você. Tinha comunicado. Ela já tinha confessado Jesus comigo também, e tempos antes, e nesse dia o Senhor falou que iria levar, e levou. E aí chegou um tempo em que Deus começou a falar comigo, na palavra, sobre trabalho em prisões. Ah, foi bem nessa época que. Foi. O Senhor começou a falar comigo em trabalho nas prisões, e eu me lembro do título da Bíblia que eu tinha, Paulo na prisão prega o Evangelho, né? Então, hoje até marquei aqui que no livro de Atos, capítulo 16, Sim, né, pode citar. nós temos, vamos lá, Glória a Atos Deus. dos Apóstolos, 16. é, Atos dos 16, Apóstolos. 25, nos fala de uma experiência, né, de Paulo preso. Eu achava lindas as 16, histórias de 25. Paulo, porque é missões, né? Sim. Olha, eu estou com uma Bíblia aqui, depois vou explicar por quê. A tradução dela é bem diferente. É Atos 16. Atos 16, a partir do versículo 25, 16, 25. Então, aqui. diz assim: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram, as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E o verso 31 diz: Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Glória a Que lindo, Deus. né? Aí eu falei: Nossa. Que lindo pregar na cadeia. Bom, até aí pensava eu, não tem nada a ver comigo. Não sei pregar, Manda outro, né? Já não... não sei pregar, Só sei orar. tanto é que o grupo que a gente trabalhou um tempo, eu não era das que eram chamadas a pregar. Então, eu falava, não tem nada a ver comigo. Aí um dia, só que essa palavra e sonhos e começaram a vir com uma certa frequência. E eu falava com a minha mãe, mãe, de novo Deus falou sobre prisão. Aí minha mãe, ai, Rose, se Deus está falando, não tem perigo, não. Vai, Deus, ele dá segurança, né? Mas eu pensava, e como? E por onde começar, né? Depois eu quero explicar para você, ouvinte, como se começa um chamado desses, tá bom? Estou Nossa. contando hoje a minha experiência, mas hoje você tem um meio melhor para desenvolver o seu chamado nessa área de capelania. Aí Glória o a que Deus. acontece? Eu estava lembrando esses dias você contando lá com o pastor Capaz, você era bem jovem quando chegou lá, né? E o pastor Sim, Capaz, você já estava indo no presídio, aquela história toda, estava lembrando. sim. Aí foi Glória a Deus. uma irmã, ela vendia produtos na rua, né? Ela vendia Yakult na rua e ela falou, olha, fala para o seu pastor nos ajudar com Bíblias. Eu estou fazendo um trabalho lá na Palmares, que é a cadeia de Santo André, que chamava Quarto DP na época. Quarto DP. Quarto DP.
Ela falou, estou fazendo um trabalho lá na Palmares. Fala para o seu pastor se ele pode nos ajudar com Bíblias. Eu falei, eu falo sim, eu acho que ele vai ajudar, né? Aí já conheci essa simpatia, né? Que é o pastor Antônio Campas, nosso Somos presidente. suspeitos de dizer alguma coisa, né? Mas antes que tal acontecesse, o Senhor derramou uma unção sobre mim ali. Eu estava no portão e ela desceu com o carrinho Yakut. do Yakult. E eu, destrancando meu portão, que eu ia tirar o carro, veio uma unção e o Senhor falou: Eu quero você lá. Eu falei: Meu Deus, comecei a chorar ali, meu Deus. Aí já comecei a falar em língua estranha ali, né? Falar com o Senhor ali. Falei: Meu Deus, é isso mesmo. Aí a irmã parou na esquina, virou para mim e disse: Se Deus te tocar, vem me ajudar. Ela Eu nem sabia o que falei: estava acontecendo. Ela não sabia. Aí eu falei: Deus já está me tocando aqui. Eu vou te ajudar. O que que precisa? Ah, pega um RG, uma Xerox, tal, tal, tal. Vamos lá tal dia, fomos. Comecei. A minha vontade já era voltar no dia seguinte, mas isso era uma vez por semana, então não podia. Mas logo de imediato foi autorizado, a gente começou um trabalho, ali conhecemos muitos irmãos que, né, se tornaram amigos da gente, porque a gente conheceu ele, a Bíblia fala, né, que no momento da angústia nasce o irmão, né? Sim. Nasceu irmão, e foi assim mesmo. Eu tive irmãos, não só da onde eu congregava, eu ainda congrego, graças a Deus, mas eu conheci irmãos ali dentro da cadeia, né? Que eu não fui especificamente por causa de ninguém, foi dessa maneira que o Senhor me chamou, sem conhecer ninguém preso, né? E aí começamos a ajudar aqueles irmãos, só que a gente trabalhava separado pela grade. E um dia Deus me dá um sonho. E eles ficavam em filas assim, eles de frente para o outro, espaço no meio, pelo qual eu passava no meio, e eu estava seguindo o X10, que era a cela que já tinha sido formada uma igreja. E no dia seguinte, naquela semana, eu fui para o presídio, como de costume, naquele dia específico, que eu não me lembro se era de segunda-feira, não me lembro agora. Foi no ano de 1995 que eu comecei, viu? 95. 95. É, Nossa. Esse dia fizeram aniversário, né? Por esses dias. Até 30 anos de projeto, né? inclusive, eu trouxe o Bruno Marchiori, ele fez parte aqui do nosso PalavraCast. Ele Sim, falou um pouquinho do projeto, mas eu falei, "Mas a Roseli vai entregar tudo." eu vou entregar tudo. Glória a Deus. Quando eu tive esse sonho e fui para o trabalho no outro dia, junto com a irmã, né, que me Sim. ajudava, a irmã Francisca. Aí fomos no trabalho no dia seguinte, e aí um dos irmãos falaram: Olha, pede pro carcereiro-chefe, seu Orlando, para ele deixar vocês fazer o trabalho aqui dentro, porque vocês podem entrar. Outro dia, uma outra igreja entrou, vocês que era católica entrava, vocês podem entrar. Eu falei: Nós vamos entrar, porque Deus me deu uma Já revelação e tinha sonho, falado. já tinha me falado. Nós É vamos Deus entrar. abrindo as portas. Literalmente aqui, a Bíblia, né? É, Deus abrindo as portas. Deus abrindo as portas. Aí, no caso aqui, Paulo e Silas, né, eles estavam presos, eles saíram. Nós estávamos com as portas abertas para entrar. Para entrar, foi o contrário, mas foi portas Contrário, foi abertas. portas abertas. Aí o diretor logo autorizou a gente, nós passamos a fazer o trabalho lá dentro mesmo. Então, a gente ia para uma cela chamada X10. E X10. dali 2 anos realizamos o primeiro Quarto DP. batismo, quarto DP chamava. Agora é a cadeia pública civil, né? Ah, tá. Aí, dali 2 anos, a gente realizou o primeiro batismo, onde o pastor Campassi já se fez presente, né? Desde o início. Desde o início. Ele sempre nos ajudou, sempre, sempre, Bíblias, orações, palavras, ele sempre nos ajudou. Porque o dia que eu fui falar para ele, que Você já está. eu já estava fazendo, pastor Ivan, Acredito. aí ele se preocupou, na verdade, mas me abençoou e disse que podia contar com ele o que precisasse. Me abençoou, sim. Então, no dia que realizamos o batismo, o pastor Washington também estava, Nossa. pastor Davi,
porque tinha a ovelha do pastor Davi preso lá, entendeu? Pastor Davi Marcelo. Sim, mas Davi Marcelo, que já está na eternidade. Em memória, o pastor Davi foi meu primeiro pastor. Foi, meu Deus, Foi, olha isso. Você falando, a gente fica muito emocionado. Uhum. Foi fazer memória o nome dele. E no ano de 1990, quando eu conheci Jesus, É, na igreja do pastor Davi, meu grande Deus. homem de Deus, e Sim. minha trajetória de vida e fé no campo de Vila Alzira começou na Assembleia de Deus de Santa Cristina, pastor Davi Marcelo Leandro, grande homem de Deus. Meu Deus. Hoje a sua filha, seu genro, dá prosseguimento à igreja, como a gente sempre... A obra de Deus, ela não para, né? Ah, não para, né? E ainda mais uma família sacerdotal, Sim. né? Então, é a igreja que continua firme e forte. E eu nasci ali, então eu fico até um pouco emocionado. Você falou, pastor Davi. Eu falei, o pastor Davi é ele. Glória a Deus. Pastor, eu tenho um álbum assim com muitas Glória a Deus. muitas fotos. Se eu fosse passar Nossa, isso aqui, né, seria realmente uma história, né? Uma grande nossa. história, uma memória afetiva assim muito forte, né? De muitos que já não Sim, estão mais entre nós, o irmão Donizete. sim, o irmão Donizete também foi um dos membros do Santa Exatamente. Cristina. Era ele que estava no momento preso, quando o pastor Davi foi visitá-lo. Ah, eu lembro desses episódios que foram relatados, né? A gente ia Sim. participando, que os testemunhos vinham, os relatos, né, dos acontecimentos e tudo. Nesse tempo eu ainda tenho muitos amigos dessa época, meu Deus do Inclusive, o céu. Donizete foi um grande porta-voz de Deus, Foi. né, ali no CDP do Palmeiras, era CDP antigamente, né? Era Era quarto DP. quarto DP. É. Ele foi Ele, como ele mesmo estava ali cumprindo, né, sim, uma sim. pena, então ele ganhou muitas almas ali também. A gente entrava uma vez por semana, mas quem estava ali todo dia era ele, né? Ele Ele foi ganhando foi um almas, instrumento de Deus. foi um grande instrumento de Deus. Ele conhecia a esposa Donizete dele, Barbosa, a irmã Ilza, né? Conhecemos a irmã sim, Ilza, grande servo de Deus. Darcy, missionária Darcy, foi uma Sim, de grande ajuda, né? Depois de um tempo que eu já estava indo, ela começou a nos ajudar também. pode relatar o nome de todos eles, porque isso é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Isso é para as pessoas verem o progresso, o andamento da obra de Deus na A terra. missionária Darcy está Sim, comigo até hoje, né? sim. Algumas dificuldades, momentos de parar e trabalhar, voltar, mas tá aí comigo, graças a Deus, né? Grande ajudadora na obra. Então, eu fizemos aquele batismo e, na sequência, outros e outros batismos, Depois né? você vai falar, porque você já perdeu a conta, nem sabe quantos foram mais, né? Não, não Não tem sei. como calcular mais. Eu não tenho como por calcular mais. Eu tenho algumas fotos, sim, e algumas a gente perde, né, também. E depois, deixa lá no finalzinho, você vai relatar aproximadamente quantas Sim, isso vidas, almas, lá no finalzinho, conheceram Jesus através desse projeto. eu Dá precisei. faz uma apresentação aí, antes Fiz. de continuar. Fala melhor, você já veio já identificada. Projeto Projeto Algemas Algemas que mostra para Quebradas. todos os ouvintes aí. E fala do projeto, como que é o projeto, conta melhor, O antes de prosseguir. projeto, ele começou, outras portas foram se abrindo, né? Esse quarto DP ficamos um período ali, mas logo foi construído ao lado o Dakar 7, na época chamava. E nós fomos para lá, por uma revelação de Deus também. Nós começamos o trabalho que hoje se chama CDP de Santo André. Ah, tá. Na época era o Dakar 7 em Vila Palmares. E Matrifênia me ajudou no Sim, eu conheci início uma também. trifêmea, conheci. Ela mora na região de Parelheiros ainda, né? Parelheiros. Se Sim, casou, grande pastor serva de Deus. Romilson, estão lá dirigindo igreja em Parelheiros. Missionária Marta também, que está em Missionária Andradas. Marta em Andradas, A olha, Edna também, né? missionária Edna está em Andradas também. É que Falei com ela algumas eu ontem. lembro, com certeza você fala melhor que é da sua equipe, mas Missionária algumas. Edna, falei com ela dia 27, foi aniversário da Edna. Ainda mandei Nossa, os parabéns para ela. Você vê tantos anos, né? Tantos nossa. anos, tantas pessoas nos ajudando. E outros, com certeza, você vai lembrando aí.
né? Vou lembrando. Se ela não lembrar, vocês perdoam a missionária Roseli, Vocês vão me porque perdoando, é, porque que leva a em equipe conta é a minha grande. idade também. Sua idade deixa lá. Inclusive, deixa bem claro também que é uma equipe que tem a bênção de Deus, o pastor Campassi, Tem, sim, e é um trabalho que envolve outros ministérios e outras igrejas, que é aberto para quem quiser exatamente. fazer parte, não é isso? É isso. Tem que ter o Porque preparo, a capacitação, lógico, você vai falar melhor sobre isso. vamos falar melhor sobre isso, porque a princípio, o meu Glória a Deus. professor, o nosso professor, sempre o Espírito Santo. Com certeza, ele é mestre, né? E muitas vezes eu tinha revelações em sonho, até mesmo o pastor Campassi em sonho, falando: olha, agora você faz assim, agora você faz. Eu já tive revelação de não pôr alguma pessoa na equipe, porque ia dar problema. Sim, Tive, porque foi isso é orientação fato. de Deus. Foi orientação dele, foi fato, foi fato. Fato. A pessoa tinha autorização da juíza de Santo André, mas Deus disse para mim que não. E era não mesmo. Depois eu fui saber o porquê. Olha só. No entanto, eu tive um jovem de menor, que a juíza autorizou ele sendo de menor de idade, e ele ficou comigo um bom tempo. Ele congregava no Alvorada, Valme, ele congregava no Alvorada com o pastor Washington, e ele era menor de idade. Olha só. É. Então foram muitas situações. Eu tive uma revelação de um batismo assim que eu não posso deixar de contar, irmãos. Que tremendo foi aquilo. Cada batismo, pastor Ivan, eu tinha que pegar a quantidade de capas brancas, né, na sede e levar à piscina no dia, né, do batismo. E fui dormir uma noite antes pensando, meu Deus, e agora? Eu não tenho a lista quantos que vão batizar e não tenho as capas. Ai, Jesus me ajuda. E já é amanhã, já era de manhã, no Já outro estava dia. amanhecendo o dia. Aí sonhei com uma lista de nomes. Esse testemunho eu conto sempre nos É forte, batismos. hein? É forte. Eu sonhei com uma lista de nomes. O primeiro nome se chamava Alex, o sobrenome eu não consegui ler, depois eu vou te explicar por quê. E tinha uma lista. E dessa lista, muitos estavam riscados. Tipo, esse não, esse não, esse não. Aí, no fim da lista, eu disse, Senhor, eu não consegui ler o sobrenome desse Alex, estava escrito em ouro. Eu não consegui ler. O Senhor não me respondeu qual era o sobrenome, mas o Senhor disse para mim, são 5 que vão descer as águas do batismo. Falei, ai, amém. Passei na sede, peguei 6 capas, uma para o pastor que ia realizar o batismo, e 5 dos meninos. Chego lá, veio o irmão. Veio um irmão com uma lista enorme de nomes, dizendo para mim, irmã, tem 25 para batizar. E ele todo alegre, e eu, é. E eu pensei, Jesus, não foi isso que o senhor me falou. O senhor disse que era 5. E aí, de repente, começaram a desistir. E o irmão era o líder na igreja falava para mim, irmã, vem ajudar nós aqui, fala com fulano, fala com aquele que ele está desistindo. E eu, calma aí, já vou. E eu pensei, não vou falar nada, não posso batizar esse povo todo. Jesus já tinha Já falado tinha para revelado você. que não era tudo aquilo. E tinha uma cela chamada seguro. O seguro está ali, pessoas com certo tipo de crime, né? Pedofilia, estupro. Eles não ficam no convívio dos outros crimes comuns, né? E a cela realmente fica trancada. E o moço chorava que queria batizar. Pastor Ivan, que situação. Aí eu já deixei de fumar. Eu quero batizar, por favor. Pede para o carcereiro abrir aqui. Aí eu, meu Deus, vai dar uma rebelião, né? Não vai ter uma aceitação, né, Porque eles costumam usar uma certa expressão. Vai virar cadeia. Uma pessoa do seguro entrar para o convívio? Não pode. Isso não é comum, isso não existe. as regras internas, né, do São convívio, né? regras, né? Disciplinas, né? Sim, Que sim. muito forte, principalmente essa parte. Nossa. Aí eu fui cuidar de outros que me chamaram. Ai, conversa com esse, eu fui lá e esse menino chorando que queria batizar. A irmã Trifene ficou conversando com ele, mas a Darcy e a Marta, né, Sim. ficaram conversando com o menino. Daqui a pouco, o carcereiro abriu. E daqui a Não. pouco, quando. Não, mas aí já tinha ficado 4. E aí vem esse menino para completar 5.
E eu disse para Deus: quem sou eu para dizer que não pode? Deixa aqui. E se a cadeia virar, eu estou aqui. Viver Estou na aqui. direção de Deus. Jesus já falou comigo que Já falou a quantidade de pessoas. Se acontecer alguma coisa, Jesus está aqui, está no meio. Sim. E aí eu perguntei: quem é o Alex? Aí tinha um loirinho dos olhos azuis, sabe? Aí ele falou: sou eu. O seu nome Deus me deu em ouro, no sonho que eu tive essa noite. Eu não consegui ler o seu sobrenome, falei para ele. Ele falou que eu sou alemão. Falei: ah. Aí ele falou o sobrenome dele lá, que eu não me lembro. Olha só. Esse menino, a mãe dele estava com câncer, Jesus curou a mãe dele aquela semana. Esse menino saiu de liberdade aquela semana, para a glória de Deus. Nossa, que testemunho Tudo forte. numa semana. Ele nem fui levar os certificados de batismo, que Ministério Assembleia de Deus Vila Alzira Sim. sempre nos deu os certificados, né, de batismo. Fui levar o dele, o menino, os outros receberam. Ele já não estava ali, né? Tivemos que mandar para a família depois. Nossa, que testemunho lindo. É, a gente conheceu pessoas que ficou preso ali, depois foi para muito longe. A gente conheceu tantas situações. Ensinamos eles nunca a mentir em situações muito difíceis. É, porque ele já faz parte do convívio deles, né? A É, natureza deles ali. e eu Eles são cheguei, forjados por Deus para ter uma mudança de hábito, né? sem dúvida, e a palavra de Deus ela é a verdade mesmo, É verdade. porque Eu nós até separei orientamos aqui para ler o Evangelho de João 8,32, né? a conhecer a Diz a verdade. verdade, é verdade. Com Mas é certeza eu falei, esse verdade, versículo faz parte da vida da Rosalie. com certeza. E uma das irmãs, esse moço contou para nós que se ele contasse a verdadeira situação, um ocorrido lá dentro, ele estaria livre de uma repreensão e até da morte. Ele estaria livre. E se ele contasse a verdade, ele seria morto ali mesmo. Meu Deus. E eu falei para ele: você vai contar a verdade. Falei, ele ficou triste assim, pastor Ivan, imagina. A irmã não está entendendo, ele fez assim. Falei, estou entendendo, porque se eu falo a palavra de Deus para você e nós temos que conhecer a verdade, e essa que vai nos libertar, É verdade que liberta, é né? verdade que liberta, você quer contar mentira? O que aconteceu no dia? Chamaram ele para Meu Deus. uma cela chamada... É onde eles fazem umas reuniões deles, né? Os faxina. Chamou eles para a cela e ali ia começar um tribunal, né? Entre eles. Meu Deus do céu. Ali ia começar um tribunal. Nisso entrou o choque. Os policiais do choque com cachorro, com tudo. Desarmaram aqueles que já estavam com facas artesanais enormes. Desarmaram eles. E o menino ficou livre. Foi liberto. Foi liberto. E falou a E verdade. falou a verdade. E ele foi liberto. E aí os outros começaram a procurar ele e pedir oração. Queria conhecer Jesus também, porque esse Deus que você tem é realmente o Deus verdadeiro, porque olha o que aconteceu Deus com mudou a você. sentença dele. A sentença era de morte. Era de morte. Mas Jesus, através da palavra que liberta, Sim, ele foi liberto. ele foi E liberto. foi salvo. Foi salvo e foi honrado. Porque aí passaram a olhar, temer, né? Realmente Deus é na vida desse moço aí. Meu Deus do Passaram a céu. temer e respeitar a vida do moço, né? A verdade que liberta. Verdade que liberta. Jesus. Jesus. E continua libertando vidas. Continua salvando vidas para a glória de Deus. Amém. Que lindo, que testemunho. Com certeza você viveu muitos Muitos. acontecimentos, muitos relatos, coisas até sobrenaturais. Porque, na verdade, isso também foi um sobrenatural de Deus, porque para ter uma intervenção de fora, dentro, assim, se Deus não fosse ali, ele teria morrido, de fato. De fato. Mas Deus tinha algo a mais a fazer. Conta para nós uma experiência sobrenatural de cura, milagre, alguma coisa assim. Com certeza você... Eu até marquei algumas aqui. Ai, Jesus, pode contar, dá lugar. Glória a A Deus. gente conheceu um menino, eu não lembro o nome dele,
Mas ele não tinha nenhum Uma- dedo dos Não, mas fique à pés. vontade. Às vezes você não precisa falar o nome exatamente, que às vezes É, né? não, mas Fique à vontade. ele não tinha mais os dedos dos pés, porque jogaram ácido nos pés dele. E ele não tinha os dedos. Portanto, a gente conheceu ele paralítico na cadeira de rodas, na cadeira de Mauá. Meu Deus do céu. E todas as vezes que a gente entrava na ala deles, né? A gente vai para o Pátio do Sol lá, é o quarto andar. Toda vez que a gente ia visitar aquela coluna onde ele se encontrava, ele estava lá presente no culto, na cadeira de rodas. Às vezes eu estava com o óleo da unção, e às vezes eu passava para alguém da equipe, eu tinha que ir para outra ala, eu passava para alguém da equipe levar o óleo da unção para ele, inclusive a Darcy, que ela, além de serva de Deus, ela é enfermeira, né? Sim, Então eu falava para ela, unge aquele menino e vamos continuar crendo no que ele milagre vai de ser Jesus. curado no milagre de Jesus. Quando foi um dia era batismo, então nós estávamos com a máquina fotográfica da unidade mesmo, e eu senti alguém bater, né, nas minhas costas, assim, quando eu virei, de pé, andando, sem cadeira de rodas mais. Ele não podia andar mais, Ele não devido. podia andar mais, não tinha os dedos. Ele continuou não tendo os dedos, mas já andando. Eu nunca tinha visto isso. Não, porque os dedos que dão a Dá sustentação, equilíbrio. dá equilíbrio, a sustentação do corpo. Eu perdi uma vez, perdi não, eu tive uma pequena fratura no dedinho do pé, do esquerdo. Eu não levantei da cama, não tive equilíbrio. Um dedinho. Um dedinho, você imagina a pessoa não ter nenhum dedo dos pés. Isso é sobrenatural de Jesus. Sobrenatural. Eu já vi não só esse paralítico andar, já vimos outros. Aí um dia eu estou contando para um outro que veio na cadeira de rodas, né? Ali do CDP de Santo André. Aí veio pedir oração. Eu falei, olha, eu já orei uma pessoa aqui igual você, estava assim na cadeira e Jesus curou. Ele saiu da cadeira de rodas, ele passou a andar. Aí o moço estava perto e falou, sou eu, aquele lá sou eu. Ah, ele- Testemunho vivo ali. Aí eu falei, você crê? Ele falou, crê. Você quer aceitar Jesus, o Salvador? Não só aquele que cura, que liberta, mas aquele que salva, que vai escrever o teu nome no livro da vida. Porque aqui na Terra a gente tem no cartório, né, um registro. Um bebê nasce, o papai vai lá, faz o registro no cartório, né? Mas no céu você tem que ter um registro. Seu nome tem que estar escrito no livro da vida. E esse moço resolveu aceitar o nome dele no livro da vida. Foi curado também. Meu Deus, e não andava mais também. Não andava Então mais. você já viu muito disso daí. Já vi, uma vez em Mauá também, um moço, de repente, ele foi acometido de algum problema que ele paralisou, não estava andando. E ele já tinha conhecido nossa equipe no Pátio do Sol, e de repente ele paralisou, estava na enfermaria. A enfermaria é um lugar que quase não liberam a gente para entrar, estão com tuberculose, situações assim. E aquele moço ficava, oh meu Deus, será que nunca mais eu vou ver aqueles irmãos que faziam o culto lá no pátio? Aí quando é um dia o Senhor manda nós entrar, né? Aí Nossa, encontra uma oportunidade para entrar. Que alegria daquele moço. gente. Que alegria, vocês vieram me visitar, vocês vieram me visitar. Falei, a palavra do Senhor diz que Jesus esteve na prisão e foste, né? Foste visitá-lo. Então nós estamos visitando o próprio Jesus quando visitamos vocês. E aquela alegria, quando nós oramos por ele, foi até o pastor Sérgio, da nossa equipe, que ministrou aquela oração, e o moço levantou. E o pastor Sérgio falou: Você pode andar. Aí ele, com medo, você pode, vai, dá o passo, vai. Ele foi. Daqui a pouco, você pode andar. E ele começou a andar. Você pode correr. Ele começou a correr. E aí, imagina nós fazendo barulho, né? Glória a Deus! Fazendo um barulho tremendo, pentecostal ali. O carcereiro veio correndo. O que aconteceu? O que está. Aí o pastor Sérgio falou para ele: Esse moço andava? Ele falou: Não. Falou, agora ele está correndo, vem aí. Ele está correndo. E ele começou a correr. Eu creio que Deus tem uma unção de cura aqui hoje. Aleluia, eu Glória a creio. Os Deus. testemunhos são. Sim, Deus é temporal. Com certeza, quem irá nos ouvir será alcançado com cura e com milagre sobrenatural. Aleluia. Você que está buscando uma cura, um milagre de Jesus, acredite, tão somente acredite pela fé. No nome de Jesus, eu creio. Eu creio, receba mesmo saúde, receba cura, em nome do Senhor Jesus.
E nós tivemos muitos irmãos assim, e muitos deles, pastor Ivan, foram saindo em liberdade e à medida que conseguiram tirar um documento chamado, né, atestado de antecedentes, Sim. e à medida que conseguiram esse documento, permitido aí por lei, eles passaram a fazer parte da equipe também. Passaram a fazer Então, essa parte. equipe, ela continuou o antes e o depois. Sim, o antes e o depois. Eu posso citar o nome do pastor Marco, porque ele mesmo, Nossa. né, vai estar assistindo essa gravação Pode mandar depois. mensagem para ele aí. Pastor Marcos, Deus é contigo, varão. Eu tenho certeza que tudo há um tempo determinado pelo Senhor. E você faz parte da nossa história. Você é muito importante na nossa vida, na vida de muitos também que conheceram Jesus através de você. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Pode citar os nomes aí que você O mandou. Celso Ricardo esteve preso inocente, foi acusado de um homicídio e não era ele nunca conseguiu provar e ele cumpriu anos, Teve que cumprir teve esse. que cumprir anos e passou a fazer Deve doer parte da muito, né? equipe também. Passou. Ele é uma bênção, é evangelista, mora em Mauá. Deus te abençoe, pastor evangelista Celso Ricardo. Fique à vontade, pode se comunicar com todos eles Evangelista, aí que irmão esse programa ele vai ter um Leandro, alcance. irmão Leandro Osório tem um testemunho maravilhoso também, como ele ministra a palavra hoje. Nós louvamos a Deus pela vida desse jovem, da sua esposa, o Renato, o evangelista Renato. Renato, quando eu colocamos ele para ministrar uma santa ceia na cadeia, que a gente faz batismo, e segue com a Santa Ceia, segue com ensino, né? E o Renato nunca tinha ministrado uma ceia. Aí eu falei para ele, hoje é o irmão que vai fazer a ceia lá na ala tal, porque eu estou indo para outra aqui. E ele falou, meu Deus, a missionária falou que eu vou ministrar a ceia e agora. Passado um tempo, eu fui conhecer também a igreja que é a qual ele congrega, e ele deu esse testemunho. Nisso ele já tinha sido ungido evangelista, né? E louvando a Deus, continua nos ajudando também na E obra. é interessante que a gente acompanha aí. O sistema prisional, ele não regenera vidas. E muitas das vezes, às vezes não consegue nem inserir de volta a A sociedade. sociedade, minha, sim, sim. Mas eu creio no Jesus que regenera, que Amém, transforma, que liberta, que escreve uma nova história e amém, torna essas pessoas que outrora, né, pagam pelos seus delitos, mas só que Deus ele faz, escreve uma nova história e são regenerados. são Então você vive, regenerados. você é uma pessoa mais adequada a falar sobre tudo isso, porque muitos não acreditam É, que pastor. essas pessoas possam ser recuperadas, porque o sistema ele não corrobora É, para isso. Mas o Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. amém. Eu creio nisso. E É você assim vive mesmo. isso, Eu vivo isso diariamente. mesmo que muitos não acreditem, mas Jesus continua salvando dentro e fora do sistema prisional. Amém. Porque Verdade. não existe barreira. As barreiras, São aquelas muralhas que para Jesus não sim, é mas barreira. o evangelho ele entra em qualquer lugar. Isso. Mesmo num país fechado, numa cultura diferente, o evangelho de Jesus, ele continua e é o poder de Deus. Eu tenho certeza disso. Você vai Amém. relatar melhor para quem está nos ouvindo. Esse projeto é um projeto